Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e com esse vídeo daremos continuidade na história do volume 1, O Rei Undead. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos lá pessoal! Overlord Volume 1, O Rei Undead, capítulo 04, Confronto. Então foi por isso que o capitão guerreiro saiu com seus homens sem hesitar. Ele planejava usar a si mesmo como isca e atrair o inimigo para longe com um ataque frontal. O chefe abaixou a cabeça silenciosamente ao saber das pequenas chances do capitão guerreiro. O homem estava indo para a morte só para dar-lhes a chance de fugir. Ele amaldiçoou sua incapacidade de entender o sacrifício do homem, e como ele confundiu a coragem com egoísmo, e ousou difamar Gazez por isso. Não posso acreditar que tirei conclusões precipitadas e culpei erroneamente um bom homem. Então, a insama, o que devemos fazer agora? O que quer dizer com isso? Sempre vivemos perto da floresta, não havia garantias, mas nenhum monstro atacou nosso povo. E essa sorte cegou a todos e pensamos que este lugar era seguro, então nem cogitamos nada para defesa. E agora, não apenas perdemos nossos amigos e entes queridos, mas até nos tornamos um fardo. Agora não era apenas o chefe, mas os aldeões atrás dele que tinham olhares de arrependimento em seus rostos. Isso não teria sido de grande ajuda. Seus atacantes eram guerreiros de elite. Se tivessem tentado resistir, poderiam ter morrido antes da minha chegada. Ainz estava tentando consolar os aldeões, mas nenhum deles se sentiu confortado. O fato era que não importava as lindas palavras que ele dissesse, a perda dos aldeões era uma tragédia inegável. Tudo que eles podiam esperar era tempo para curar suas feridas. Chefe Dono, não há mais tempo. Vocês devem se mover rapidamente para não desperdiçar a determinação do capitão guerreiro. Entendo. Então, a insama, o que pretende fazer? Eu vou ficar aqui e observar a situação, e então aguardem um tempo, eu escoltarei todos vocês. Estamos sempre criando problemas para o senhor, a insama, nós realmente. Não fique pensando essas coisas. Foi porque eu fiz uma promessa ao capitão guerreiro dono. Em todo caso, reúna todos os aldeões em uma das casas maiores. Vou protegê-los uma vez mais com a minha magia. Ele podia sentir a agitação do cavalo, reverberando através de seus pés. Mesmo sendo um cavalo de guerra treinado errado, não era porque era um cavalo de guerra, mas porque a fera sabia que estava cavalgando rumo à morte. Existia apenas 4 ou 5 inimigos rondando o vilarejo, então havia uma grande lacuna entre cada um deles. No entanto, o cerco deles era provavelmente hermético. Em outras palavras, eles haviam preparado uma boa armadilha, e se ele caísse, morreria. Mesmo assim, Gazef ainda estava determinada a superá-los. Superar as circunstâncias atuais com um grande avanço foi a única escolha que restara. Ele não tinha chance contra os inimigos em combate à distância. Se ele possuísse arqueiros habilidosos ao seu lado, seria um assunto diferente. Não era o caso, era preciso evitar uma batalha de longo alcance com os Magic Casters. Lutar na defensiva seria ainda mais estúpido. Seria uma coisa se eles tivessem casas com paredes de pedra, ou uma fortificação robusta para lutar. Mas ele não tinha nenhuma confiança na capacidade de paredes de madeira para parar a magia. Por tudo que sabia, tanto Gazef quanto as casas poderiam queimar instantaneamente. Portanto, a última tática que ele poderia usar era algo completamente antiético. Isso quer dizer que ele queria mudar o palco da batalha para o vilarejo e atrair a Inz ou Algon para a luta, forçando assim seu envolvimento. Mas se ele fizesse isso, derrotaria completamente o propósito de vir aqui. Portanto, Gazef teve que se colocar em perigo. Acertem o inimigo com força e atraiam as sentinelas de todo o vilarejo. Depois disso, recuem imediatamente. Não hesitem e nem percam a chance de fugir. Depois de ouvir as respostas energéticas atrás dele, Gazef franziu a testa. Quantos dos homens poderiam voltar vivos? Eles não eram mais talentosos do que pessoas comuns. Nem nasceram com superpoderes ou talentos especiais. Eles eram apenas um grupo de homens que treinaram com afinco ao lado de Gazef. Perder os frutos de seu trabalho aqui seria um desperdício terrível. Gazer faria um sacrifício estúpido e insensato, e seus homens estariam fadados ao mesmo destino. Ele queria pedir desculpas a esses homens que haviam se envolvido com ele, mas uma vez que se virou e os viu, aquelas palavras morreram antes de sair de sua boca. O que ele viu foram os rostos de verdadeiros guerreiros, homens destemidos que sabiam para onde estavam indo, e que haviam engolido qualquer queixa sobre o assunto. Não havia necessidade de se desculpar pelos olhares nos rostos de seus homens, aquele olhar que dizia que eles sabiam que estavam em perigo, mas que iriam para lá independentemente disso. Um a um, os homens gritaram para o envergonhado Gazef. Não se preocupe, capitão guerreiro. Sim, todos nós viemos aqui por vontade própria, para lutar e morrer ao seu lado, capitão guerreiro. Por favor, deixe-nos proteger nosso país, nosso povo e nossos amigos. Não havia mais nada a dizer. Gazef retornou seus gritos com um clamor estrondoso. Então, avante homens. Rasguem as entranhas deles. Orfsaen. Os homens de Gazef incitaram seus cavalos a seguir o líder. Os cavalos galopando atravessaram as planícies como uma flecha disparada de um arco. Ainda montado, Gazef puxou o arco e colocou uma flecha na corda. Embora seu cavalo galopasse e estremecesse embaixo dele, Gazef calmamente puxou a corda para trás. A flecha disparada atingiu seu alvo infalivelmente, perfurando a cabeça do Magic Caster mais à frente, ou pelo menos, era o que ele achava que aconteceria. TCH. Foi inútil afinal. Se pelo menos eu tivesse uma flecha mágica, mas, eu não tenho. É inútil pensar nisso agora.
A flecha colidiu como se tivesse atingido um elmo resistente. Essa dureza sobrenatural deve ter sido trabalho de magia. Assim como Gazer dissera, para acertar um Magic Caster à distância, ele precisaria de uma arma mágica apropriada. Como Gazer não tinha uma arma assim, ele parou de atirar e guardou o arco. Os Magic Casters iniciaram seu contra-ataque e lançaram suas magias. Gazer concentrou suas energias e assumiu uma postura para resistir à magia. Nesse momento, o cavalo entre as pernas relinchou alto e ergueu as patas dianteiras, chutando o ar. Vai, vai, vai! Segurou firmemente as rédeas e se inclinou para a frente, praticamente abraçando o cavalo. Felizmente, seus reflexos rápidos impediram Gazer de ser derrubado. Enquanto isso causou um brilho de suor frio em todo o seu corpo, no mínimo. Ele conseguiu reprimir seu breve pânico, pois havia algo mais importante diante dele. Gazer agitado e ofegante açoitava os flancos da montaria, mas o cavalo permaneceu imóvel, como se alguém mais importante do que seu cavaleiro estivesse lhe dando ordens. Este fenômeno estranho só poderia significar uma coisa: Mind Control em Magic. O cavalo havia sido afetado por essa magia. Gazer poderia ter sido capaz de lutar contra seus efeitos, mas a parte afetada não era uma fera mágica, mas um mero cavalo de guerra. Não havia como esperar algum tipo de resistência. Gazer ficou irritado consigo por não prever uma forma tão óbvia de ataque. Ele saltou do cavalo, e seus subordinados galopantes guiaram suas montarias ao redor dele, passando por ele de ambos os lados. Capitão Guerreiro. Os últimos homens do grupo abrandaram, estendendo as mãos. Eles queriam ajudar Gazer a montar no cavalo, mas o anjo que olhava para eles do céu desceu mais rápido. Gazer desembainhou a espada e mirou no anjo. A lâmina de aço tornou-se um rápido lampejo de luz. O golpe do homem mais forte do reino era o suficiente para dividir o corpo de um homem em dois. Mas um anjo não era um homem, e embora tivesse levado uma ferida grave ao seu torso, ainda não havia sido morto. O sangue que soprava no ar era a mana que compunha o anjo. Desaparecia como fumaça. Não precisam fazer isso por mim. Deem meia volta e comecem a debandar. Depois que Gazer deu suas ordens, ele olhou intensamente para o anjo que havia escapado com vida. Tinha sido gravemente ferido, mas ainda estava tentando encontrar buracos nas defesas de Gazer. Então é assim que é. Uma sensação estranha correu por seus braços quando sua lâmina acertou o alvo. Gazer sabia o que era. Esses monstros tinham uma habilidade que reduziria muito qualquer dano causado a eles, a menos que a arma fosse feita de um material especial. Foi graças a essa habilidade que o anjo pôde aguentar a investida de Gazer sem cair. Já que é o caso, Gazer concentrou suas energias em si mesmo, e ativou a arte marcial Focar Aura de Batalha, e sua lâmina brilhava com uma luz vermelha. O anjo aproveitou a oportunidade para o golpear com a espada de fogo vermelho que brandia. Contudo, muito lento. Aos olhos do guerreiro mais forte do reino, Gazer Stronov, os movimentos do anjo eram realmente muito lentos. A espada de Gazer se moveu. Este golpe foi muito mais poderoso do que o anterior, e a espada de Gazer cortou agilmente o corpo do anjo. Com o corpo destruído, o anjo parecia derreter no ar, as asas cintilantes batendo algumas vezes antes de desaparecer, como se tudo não passasse de uma ilusão. Se Gazer não tivesse estado tão angustiado, poderia muito bem ter aplaudido o espetáculo de luzes. No entanto, ele não teve tempo para isso no momento. Gazer olhou em volta, viu os inimigos avançando sobre ele em uma maré sem fim e sorriu. Mais anjos surgiram em torno deles também. Gazer estava bem ciente de que eles não eram reforços comuns. Então vão lutar só com magia. Droga! Enquanto amaldiçoava os Magic Casters que podiam facilmente fazer o que os guerreiros não podiam, Gazer calmamente ponderou os inimigos que o rodeavam, e confirmou que era todos os que haviam cercado o vilarejo. Isso denotava que o cerco ao vilarejo foi suspenso. Então, Gondolno, o resto é com o senhor. O conhecimento de que ele poderia salvar os aldeões sobreviventes enchia o coração de Gazer com alegria sem fim. Ele sorriu despreocupadamente para o inimigo. E então, o som de casco se filtrou nos ouvidos de Gazer. Era o som dos subordinados de Gazer, voltando para a batalha. Eu disse para recuarem assim que o bloqueio caísse. Vocês realmente são um bando de idiotas, e sinceramente, estou orgulhoso de vocês. Gazer correu para frente. Esta pode ser a melhor e única chance de terminar a batalha. A julgar pela velocidade dos cavaleiros, os Magic Casters inimigos precisariam concentrar toda a sua atenção neles. Ele aproveitaria essa oportunidade para causar o caos em suas fileiras. Esse era o único caminho. Os cavalos de seus homens relincharam e ergueram as patas, assim como o cavalo de Gazer. Várias pessoas gemeram de dor quando foram derrubadas de seus cavalos, e os anjos aproveitaram a oportunidade para pressionar o ataque. Embora seus subordinados estivessem no mesmo nível dos anjos em termos de poder de luta, os últimos tinham habilidades especiais que os primeiros não possuíam, e os homens de Gazer logo mergulharam em apuros. Como já esperava, mais da metade de seus homens lutavam desesperadamente por suas vidas. Os ataques mágicos dos Magic Caster só tornavam as coisas ainda piores. Seus homens caíram no chão, um após o outro. Gazer desviou os olhos e correu para frente novamente. Seu alvo era o comandante inimigo. Ele não tinha certeza se o inimigo recuaria se seu comandante caísse, mas essa era a única maneira de salvar a todos. Mais de 30 anjos se colocaram no caminho de Gazer enquanto avançava. Ele franziu a testa ao ver as pesadas defesas à sua frente. Fora do meu caminho, Gazer ativou seu trunfo. Calor brotou de suas mãos e se espalhou para envolver todo o seu corpo. Gazer quebrou os limites do seu corpo físico e entrou no reino dos heróis.
Além disso, ele ativou várias artes marciais de uma só vez, pode-se chamar de magia de guerreiro. Gazef olhou para os 6 anjos que o cercavam e corte de luz sextuplo. Esta foi uma arte marcial que cortava tão rápido quanto um lampejo de luz. Em um movimento, ele acertou os 6 anjos ao redor dele. Todos foram cortados ao meio, dissolvendo-se em partículas de luz. Os reforços da teocracia Aslane engasgaram de surpresa, enquanto os homens de Gazef o aplaudiram. Embora o seu derradeiro ataque tenha feito seus braços fraquejarem, não foi suficiente para diminuir a sua eficácia na luta. Então, como se ordenado a abafar os aplausos, uma enorme onda de anjos aparecerá, e um deles mergulhou do céu empunhado uma espada flamejante, e foi diretamente ao encontro de Gazef. Contra-ataque imediato. Gazef usou sua arte marcial no momento exato do ataque do anjo. O corpo do ser se desfez como uma névoa de luz. Na metade do ataque, o anjo levou um golpe do Gazef. Aquele golpe o reduziu a poeira cintilante. Mas a ofensiva de Gazef não terminou aí. Fluxo acelerado. Com movimentos fluidos e graciosos, ele desintegrou os anjos um após o outro. Seu derradeiro ataque derrubou mais 2 anjos novamente. Essa esplêndida demonstração de técnica marcial inspirou os homens de Gazef e deu-lhes um raio de esperança. Mas as tropas da teocracia não permitiriam que isso acontecesse, e seu comandante apagou essa esperança com zombaria. Bom trabalho. Porém, isso é tudo o que você poderá fazer. Clérigos que perderam seus anjos, convoquem novos. Concentrem suas magias no Stronov. O calor que se formava no ar arrefeceu imediatamente. Isto não é bom. Gazef derrubou outro anjo enquanto ele murmurava para si mesmo. Parece que não haveria mais aplausos, não importa quantos anjos Gazef matasse, mesmo que seus homens cuidassem da retaguarda. Os inimigos eram superiores em número, equipamento, treinamento e habilidade individual. A única arma dos homens sitiados de Gazef, sua esperança de vitória desaparecera. Depois de inconscientemente escapar de uma espada, Gazef contra-atacou e destruiu um anjo em um golpe. No entanto, o inimigo que ele estava almejando ainda estava longe. Embora seus subordinados esperassem o contrário, precisavam de armas mágicas para romper a redução de danos dos anjos. Eles não sabiam como usar a arte marcial focar a aura de batalha como Gazef, e sem armas mágicas, mesmo que os homens de Gazef pudessem ferir os anjos, eles não poderiam acabar com todos. Eles estavam no final de sua determinação. Gazef mordeu o lábio e continuou atacando. Seu recorde para os usos mais consecutivos de seu ataque final, corte de luz sextuplo, estava aumentando rapidamente. Um guerreiro como Gazef podia usar 6 tipos diferentes de artes marciais de uma só vez, e combinado com seu último ataque oculto, que computava 7 artes marciais ao mesmo tempo. Até agora, ele estava usando as artes marciais para melhorar seus atributos físicos, fortalecer sua mente, melhorar sua resistência mágica, temporariamente tornar sua arma mágica, bem como outra técnica que ele usou para acertar um oponente. Isso acumulava 5 artes marciais. A razão pela qual ele não havia chegado ao limite, e usado todos os 7 ao mesmo tempo era, porque as artes marciais poderosas esgotavam sua concentração. Em particular, o corte de luz sextuplo, que exigia 3 vezes o foco de suas outras técnicas. Gazef ainda tinha 2 ataques como esse sobrando, mas ele só poderia usá-los com outras 4 artes marciais ao mesmo tempo. Ele poderia facilmente derrotar um anjo com essas técnicas. Mas mesmo que ele os derrubasse, mais deles seriam convocados novamente. Enquanto ele não derrotasse seus invocadores, eles iriam chamar mais anjos para enfrentá-lo. Embora a tentativa de consumir a mana do inimigo fosse uma opção, Gazef provavelmente se cansaria antes disso. A verdade era que os braços de Gazef estavam ficando cada vez mais pesados e seu coração acelerado. Contra-ataque imediato, uma arte marcial que forçadamente corrigia o equilíbrio do corpo depois de fazer um ataque, redefinindo o antes que fosse atingido. Enquanto isso significava que o praticante poderia atacar imediatamente, o reajuste forçado do corpo colocaria imensa pressão sobre ele. Fluxo acelerado, uma arte marcial que aumenta a velocidade de funcionamento dos nervos, aumentando a taxa de ataque. No entanto, essa técnica criava fadiga no cérebro. E então, havia o derradeiro ataque, o corte de luz sextuplo. Usá-lo sobrecarrega o corpo, mas sem eles, ele não teria chance alguma. Mandem o que tiver. Seus anjos não são nada. Seu grito abissal assustou as tropas da teocracia, mas logo se recuperaram e renovaram a ofensiva no Gazef. Não deem atenção, isso é apenas o rugido de uma fera enjaulada. Não se preocupem, vamos esgotar sua força pouco a pouco. Mas não cheguem muito perto. As garras da fera são longas e afiadas. Gazef olhou para o homem com uma cicatriz no rosto. Se pudesse derrotá-lo, ele poderia virar a batalha ao seu favor. O problema era o outro anjo perto dele, diferente dos que tinham espadas flamejantes. E então havia grande distância entre eles, as várias camadas de defesa no caminho. Ele estava simplesmente longe demais. A fera está prestes a tomar fôlego. Mostre-lhe o significado da palavra impossível. A voz calma do homem só serviu para irritar Gazef ainda mais. Mesmo se ele entrasse no reino dos heróis, Gazef sozinho não poderia vencer apenas com suas técnicas refinadas de combate. Ainda assim, e daí? Se essa fosse a única estrada disponível para ele, então ele teria que percorrê-la com todas as suas forças. Quando a força voltou aos seus olhos, Gazef começou o ataque. No entanto, a estrada à frente era difícil como ele esperava. Os anjos apareceram diante dele, um após o outro, manejando espadas de chama vermelha abrasadora. Enquanto evadia e contra, atacava destruindo os anjos um após o outro, Gazef de repente sentiu uma dor intensa. Parecia que tinha sido atingido com força na barriga.
Quando olhou na direção da dor, ele viu um grupo de Magic Casters lançando algum tipo de magia. Que novidade, sacerdotes agindo assim. Que tal lançarem uma cura para equilibrar as coisas? Como se respondesse à zombaria de Gazev, uma força invisível o atingiu no corpo. Embora o inimigo usasse ataques invisíveis, Gazev estava confiante de que poderia evitá-los lendo traços no ar e os olhares nos rostos de seu oponente. Isso poderia até ter funcionado, se houvesse apenas alguns deles. No entanto, contra 30 desses ataques, não havia nada que ele pudesse fazer. Apenas manter sua espada firme em mãos já estava exigindo todas as suas forças. A dor inundou seu corpo por inteiro. Ele não tinha ideia de onde estava vindo, só sentia sua grande intensidade, que quase o fez desmoronar. Garra! Um gosto férrico brotou em sua garganta, e Gazev cuspiu um bocado de sangue fresco. O ixor pegajoso saiu de sua boca e manchou seu queixo. As pernas de Gazev tremiam depois daquela enxurrada de golpes invisíveis, e agora um anjo manejava sua espada flamejante para ele. Ele não pôde evitar o golpe, foi atingido na armadura. Felizmente, ela repeliu a espada, mas o impacto percorreu o peitoral e penetrou fundo em seu corpo. Ele golpeou selvagemente o anjo, mas seu pobre equilíbrio fez com que o anjo facilmente evitasse o ataque. A espada de Gazev tremia em suas mãos enquanto ofegava. A fadiga que tomou conta de seu corpo parecia estar sussurrando, dizendo-lhe para simplesmente deitar e descansar. A caçada entrou nos estágios finais. Não deixem a fera descansar, ordenem que seus anjos ataquem-no consecutivamente. Mesmo que Gazei desejasse desesperadamente um momento para se recuperar, os anjos que o cercavam obedeceram a seus senhores e o atacaram impiedosamente, um após o outro. Ele de alguma forma evitou o ataque por trás e defendeu uma investida lateral. Ele usou os ângulos fortes de sua armadura para desviar um ataque bruto que veio de um anjo acima. Gazev queria contra-atacar seus inimigos, mas ele estava muito em desvantagem. Como sua força diminuiu, ele só poderia tirar um oponente de cada vez, uma vez que não tinha fôlego para usar as artes marciais. Quando seus subordinados caíram um por um, os ataques do inimigo se concentraram nele. Sem maneira de romper o cerco do inimigo, ele sentiu a morte se aproximando. Sua concentração oscilou e ele quase caiu de joelhos. Ele tentou desesperadamente recuperar o foco para poder lutar. Os impactos invisíveis vieram novamente, atingindo o cambaleante Gazev. O mundo diante dele tremia fortemente. Que droga! Gazev usou toda a sua força para tentar manter o equilíbrio. No entanto, algo parecia errado com seu corpo, e a força que deveria tê-lo segurado não estava em lugar algum. O formigamento de tocar a grama se espalhou por seu corpo, e Gazei percebeu que havia caído. Ele lutou para levantar novamente, mas seu corpo o traiu. As espadas dos anjos significavam morte para ele. Acabem com ele agora. Usem todos os anjos para garantir que ele esteja morto. Eu vou morrer. Suas mãos bem treinadas tremiam incontrolavelmente, e ele não conseguia sequer segurar sua espada. Mesmo assim, ele não podia desistir. Seus dentes cerrados rangiam. Gazev não tinha medo da morte. Ele havia encerrado muitas vidas no passado, então estava preparado para enfrentar seu fim no campo de batalha. Como havia dito a Ains, ele era odiado por muitos. Esse ódio se tornou uma espada que um dia perfuraria seu corpo. Mas ele não poderia aceitar um fim como esse. Eles atacaram vários vilarejos e assassinaram aldeões indefesos e inocentes. Tudo para atrair Gazês para uma armadilha. Ele não podia se permitir morrer nas mãos de cães sem honra como esses, e ele não podia suportar sua impotência. Gaalha, não me subestime. Ele gritou com toda a força em seu corpo. Sangue escorria pelo canto de sua boca enquanto Gazês se erguia. Um homem que não deveria ter forças para ficar de pé, havia se levantado. A força poderosa de sua presença afastou os anjos que o cercava. Apenas se manter de pé o fazia ofegar pesadamente. Sua mente era um borrão, e seu corpo parecia ter se transformado em lama. Mas ele não podia cair. Se ele caísse, tudo estaria perdido. Esse fio de dor que ele sentia não era nada se comparado ao sofrimento dos aldeões mortos. Eu sou o capitão guerreiro do reino Reestize. Eu sou um homem que ama e defende seu país. Como posso perder para desgraçados como vocês que mancham meu país com seus passos? Ele tinha certeza de que um grande homem protegeria os aldeões. Então, o que ele deveria fazer era derrotar o maior número de inimigos possível, para que o povo que havia conhecido não tivesse o mesmo destino de todos os outros. Proteger o futuro povo do reino. Isso era tudo o que ele queria fazer. Você vai morrer aqui, porque tudo que você pode fazer é balbuciar bobagens, Gazer Stronov. Gazev olhou para o comandante inimigo quando sua zombaria cruel chegou aos seus ouvidos. Se você tivesse abandonado aqueles aldeões da fronteira, não estaria morrendo aqui. Você provavelmente não sabe, mas sua vida é muito mais valiosa do que 1000 desses camponeses. Se ama verdadeiramente seu país, deveria tê-los abandonado para morrer. Você e eu, você nunca me encararia de frente. Vem pra cima. O que esse seu corpo pode fazer? Cesse suas lutas sem sentido e caia em silêncio. Como um ato final de misericórdia, vou matá-lo e livrá-lo de seu sofrimento. Se você pensa que sou impotente, então por que não vem tomar minha cabeça? Deve ser fácil, comigo assim, não é? Você diz apenas palavras vazias. Parece que ainda quer lutar. Acha mesmo que pode ganhar? Gazer simplesmente olhou para frente, com as mãos tremendo enquanto segurava sua espada. Ele se concentrou no inimigo à sua frente, ignorando os anjos que o cercavam. Que esforço inútil. Verdadeiramente, você é um idiota. Depois de matar você, nós massacraremos os aldeões que salvou. Tudo que você fez foi comprar para eles um caminho cheio de execuções e medo. Gazer sorria brilhantemente.
O que é tão engraçado? Seu tolo. Naquele vilarejo, tem um homem que é mais forte que eu. Seu poder é insondável, ele pode enfrentar todos vocês sozinho. Tentar matar os aldeões que ele protege é aceitar a própria morte. Alguém mais forte que o capitão guerreiro do reino? Acha que blefar assim traz alguma vantagem? Você é mesmo um idiota. Gazef ainda sorria. Que tipo de olhar Nigun teria em seu rosto quando conhecesse aquele homem inescrutável chamado Ainzoal? Gon? Ver essa improbabilidade seria o melhor presente que o Gazef poderia receber antes de partir para a vida após a morte. Anjos, matem Gazef Sronov. Inúmeras asas moviam-se em resposta àquela fria e cruel ordem. Gazef se preparou para morrer, quando de repente uma voz ecoou em sua cabeça. Parece que é hora de trocar. O cenário diante de Gazef mudou, e ele não estava mais naquela planície ensanguentada. Em vez disso, ele estava no canto do que parecia uma simples cabana. Havia aldeões de aparência angustiada ao seu redor. Isso é um armazém que o Ainsama protegeu com magia. Chefe é o senhor. Gon. Onde está o Gon dono? Não sei. Ele estava aqui agora mesmo, mas desapareceu e então o senhor apareceu. Capitão Guerreiro Sama. Entendi. Então a voz na minha cabeça era. Gazef se permitiu relaxar. Ele não faria parte do que viria a seguir. Gazef desabou no chão e os aldeões se aproximaram apressadamente. As 6 escrituras. Eles eram um inimigo que até Gazef Sronov, o mais forte guerreiro da região, não podia esperar derrotar. No entanto, sequer duvidou por um segundo que Ainz perderia. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!